Tem agora a palavra Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Senhor Presidente da Câmara Municipal do Seixal, meu querido antigo aluno e grande líder na altura da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, agora grande autarca, vão para si as minhas primeiras palavras para o felicitar pela obra feita aqui nesta Câmara e feita por esta Câmara e feita pelo povo do Seixal. Em todas as áreas que referiu, porque é na educação, porque é na cultura, porque é na economia, porque é na solidariedade social, porque é no ambiente, porque é com os mais velhos e os mais novos, os mais antigos e os mais recentes, porque é transformando o Seixal numa sociedade aberta, numa sociedade fraterna e solidária. Um grande abraço, querido Presidente e antigo aluno. Não há dúvida que, por muito bons sejam os professores, quando os alunos são muito bons, ultrapassam os professores. Em segundo lugar, queria saudar os micro, pequenos e médios empresários. Normalmente fala-se pouco deles na comunicação social. Fala-se pouco deles quando se dá a situação económica do país e se refere aos grandes números. Fala-se de empresas estrangeiras ou portuguesas, as maiores. Fala-se do crescimento, fala-se do déficit, fala-se da inflação, fala-se da taxa de desemprego e, de repente, são esquecidos os milhares e milhares e milhares e milhares de micro, pequenos e médios empresários. Aqui já foi dito, porque se trata de empresas familiares, não há distinção, em tantas das vezes, entre o empresário, a empresária, o trabalhador, a trabalhadora. São, uns dizem 98%, outros dizem 99% ou 99, qualquer coisa por cento das empresas em Portugal. Mas dessas, a maioria esmagadora tem menos de 5 trabalhadores. Menos de 5 trabalhadores. São mesmo familiares. E têm de resistir a tudo. Resistiram à crise da Troika. Resistiram a uma situação às vezes difícil que existiu no sistema bancário. Resistiram à pandemia. À primeira onda da pandemia em 2020. À segunda onda da pandemia no final de 2020 e em 2021. Resistiram às crises económicas e financeiras que seguiram à pandemia e depois à situação internacional, com uma inflação, uma subida de custo de vida, de preços de bens, a começar nos bens alimentares, em flecha. E no início também de energia. Resistiram a tudo isso, mas não foi ao longo de 20 anos. Isto passou-se em meia dúzia de anos. Não chegou a uma década, não chegou a 10 anos. Iam pensando, porque eu ouvia-os ocorrer o país, agora é que vamos entrar numa certa normalidade. Agora é que finalmente já não há os problemas de financiamento bancário. Agora é que finalmente temos a estabilização dos preços.
Agora é que já não vamos ter mais pandemia. Com a paragem de setores inteiros. Houve setores que pararam praticamente todos. Todos eles. E estiveram parados 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, depois abriam, depois fechavam, depois abriam, depois fechavam. Eu lembro do verão de 2020, em que acabou o estado de emergência, a renovação do estado de emergência, e então eu fui dar uma volta. E enquanto durava essa volta, eu via que estava outra vez a complicar-se a situação sanitária. E quando chegou o outono, já estava mais complicado. E quando se passou do outono para o inverno, lá foi declarado outra vez o estado de emergência. No final do ano de 2020. E a vida das pessoas ficava em suspenso. E a das micro, pequenas e médias empresas. Como é que iam sobreviver? Sabem que muitas delas fecharam. Era passar pelas ruas, e ruas de aldeias, de vilas, de cidades, e encontrar lojas que estavam abertas, deixaram de estar abertas. E umas renasceram, outras aguentaram, muitas já não renasceram. E as pessoas transformaram, fizeram das tripas coração e mudaram de uma área para outra área, de um setor para outro setor. E era ver, eu que acompanhava a situação dos sem-abrigo, por exemplo, nas grandes cidades, o que eram os novos sem-abrigo, novos porque eram de novo, novos porque eram jovens, nascidos da paragem de pequenas e médias empresas. E à procura de emprego, que só haveria quando a economia outra vez funcionasse. E por essa resistência, que não tem preço, é devida à gratidão de Portugal. Portugal aguentou as crises sucessivas que viveu por causa do papel das micro, pequenas e médias empresas. Aguentou. Porque eram muito mais do que as grandes empresas. Porque faziam a ligação com o tecido social. Porque davam vida às povoações. Porque asseguravam aquilo que era fundamental na solidariedade entre os portugueses. Isto aconteceu no tecido empresarial micro, pequeno e médio, como aconteceu no tecido social, que aguentou todas estas crises. Mas se esta é a minha segunda palavra, há uma terceira palavra e hoje percebe-se que seja a mais importante, que é para a CPPME, a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Aqui já foi dito, ela não nasceu de cima para baixo. Podia ser um grupo de amigos que de repente se juntava e dizia vamos fazer uma associação e depois vamos juntar outras associações, vamos fazer uma confederação. Não foi assim. Nasceu da iniciativa popular. Nasceu de baixo para cima. Nasceu no dia seguinte à Revolução e ao começo da democracia. E nasceu um pouco por todo o país. E aguentou. Nasceu com movimentos que se foram somando, que se aproximaram. Tinham entre si em comum uma visão que era uma mesma visão sobre o futuro do país. Mas eram diferentes. Como estavam no norte, outros no centro, outros na área de Lisboa, outros no Alentejo, outros no Algarve. E viram há pouco como se foram somando, até constituir uma confederação. Aí começou a segunda batalha,
não ser tratada como uma confederação de segunda. A Constituição não prevê cidadãos de primeira, de segunda e terceira. Só prevê cidadãos de primeira. E mais, prevê que se trate aqueles que até nós chegam de fora por causa da situação nas suas economias, nas suas sociedades, em paridade e igualdade com os cidadãos que são os de primeira. Pois esta confederação teve de demonstrar que não era uma confederação de segunda. E foi isso que me impressionou desde a primeira hora. Encontrámos ainda antes da pandemia, encontrámos durante a pandemia, encontrámos a seguir à pandemia. A mim chocava-me que houvesse confederações de primeira e confederações de segunda. Mas porquê? Porquê? Como é que é de segunda uma confederação que representa os micro, pequenos e médios empresários? Como é que é? E que tem representação nacional? E que sobrevive a tudo? Que não tem o tratamento no Conselho Económico e Social ou fora dele, idêntico a outras confederações, mas resiste. Está viva. E, portanto, eu nunca tive um segundo de dúvida, não só em receber, como em apoiar as atividades, como em apoiar a Confederação. Achei que isso é que é um país democrático. Um país democrático é um país que trata igualmente o que é igual e não desigualmente aquilo que deve ser tratado de forma igual. E quando se pôs a hipótese de haver um encontro como este, a celebrar 38 anos, eu disse, eu vou estar lá. Vou estar lá. É um dia que há Conselho de Estado, em que há uma convidada estrangeira, Presidente do Parlamento Europeu, não interessa, acertamos as horas, eu chego mais atrasado, menos atrasado, mas estou lá. Estou lá para agradecer a esta Confederação. Nunca ter desistido. Nunca ter desistido. Porque se tivesse desistido, fazia falta. Havia muitos micro, pequenos e médios empresários que ficavam sem representação. E é isso que eu venho agradecer, em nome do Estado português, em nome de todos os portugueses. E não há melhor maneira de agradecer do que dar-lhe aquilo que eu penso que ela merece. É condecorá-la com a Ordem do Mérito, com o título de membro honorário da Ordem do Mérito. Merece tanto quanto outras confederações. E é isso que vou entregar ao Presidente da Direção, em nome de todos vós.